Primeiramente, boa tarde a todos. Eu cumprimento a banca que está aqui presente, assim como as minhas orientadoras e como todos os demais presentes. Eu me chamo Tainara Sofia Gomes Vieira, sou engenheira de pesca por formação e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, o PPG Carpio-FAM. Tenho como orientadora a professora doutora Kedma Cristine Yamamoto e como co-orientadora a professora doutora Lucirene Aguiar de Souza. Essa aula de qualificação, ela tem por título Pescadores ornamentais, esportivos e comerciais do Médio Rio Negro, territorialidade e uso de espaços em comum. Esse trabalho, ele tem por área de concentração o uso sustentável de recursos pesqueiros e linha de pesquisa, manejo e conservação de recursos pesqueiros. Essa aula ela está estruturada da seguinte forma: introdução, justificativa, hipóteses, objetivos geral e específico, material e métodos, onde iremos abordar temas como área de estudo, coleta de dados e análise de dados, resultados parciais, cronograma de atividades e, por fim, as referências. Então, a pesca ela é uma atividade extrativista que possui uma extrema importância tanto econômica quanto social, principalmente para países que ainda estão em processo de desenvolvimento. Na bacia amazônica, essa atividade ela destaca-se pela sua alta diversidade de espécies exploradas, bem como diferentes modalidades de pesca envolvidas e uma alta quantidade de pescado capturado. Além disso, ela também possui uma elevada contribuição na parte social, econômica e cultural de grande parte da população, principalmente das populações que residem nas margens dos rios, que são conhecidas ou chamadas regionalmente de ribeirinhas. A pesca artesanal comercial, ela surgiu na região da Bacia Amazônica e ela derivou principalmente dos indígenas da região de Várzea, e ela se modernizou a partir da década de 30, com a introdução das redes de cerco e arrasto. E essa modernização, ela se acelerou no início da década de 50, onde houve diversos avanços tecnológicos, como, por exemplo, o surgimento de fibras de monofilamento, o que, consequentemente, fizeram com que crescesse o uso de malhadeiras e redes. Com a introdução de motores a diesel, as embarcações elas puderam percorrer distâncias maiores. E com a implementação de fábricas de gelo, alinhada ao uso de caixas térmicas de isopor, o pescado fresco ele pôde ser preservado por um maior período de tempo. Essa modernização ela também foi acompanhada do aumento da demanda de pescado, bem como a explosão da população nos centros urbanos, principalmente entre as décadas de 70 e 80, e pelo início da exportação de pescado para o sul do país, que foi facilitado devido principalmente a melhorias no sistema viário. Então, o pescado, além de ser utilizado como forma de alimento, a partir da década de 60, ele também passou a ser utilizado como forma de entretenimento, visando principalmente atender ao mercado de peixes ornamentais. E entre as décadas de 90 e 2000, surgiu na região a modalidade de pesca esportiva, que explorava os estoques dos grandes tucunarés e começou a ocorrer principalmente na região da Bacia do Rio Negro. Com isso, a Bacia do Rio Negro, ela corresponde a uma área de extensão territorial com cerca de 715 mil quilômetros quadrados, e ela se estende por outros países como Guiana, Venezuela e Colômbia. Além disso, a Bacia do Rio Negro, ela é o sexto maior rio em descarga líquida do mundo. Suas águas são conhecidas por serem predominantemente de cor escura, devido principalmente à presença de ácidos úmicos e flúvicos decorrente da decomposição das folhas. A sua água também é conhecida por possuir um baixo pH, até 4, uma baixa condutividade elétrica e uma alta transparência, devido principalmente a carrearem poucos sedimentos.
Freitas e Rivas, 2006, em seu trabalho sobre a pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia Ocidental, eles destacaram que, na bacia amazônica, coexistem 6 modalidades de pesca, sendo elas a pesca de subsistência, no qual essa atividade ela é voltada onde o ribeirinho ele captura o pescado e esse pescado ele é voltado apenas para o seu alimento. A pesca industrial, que ocorre principalmente nas regiões estuarinas, explorando os estoques dos grandes bagres. A pesca de reservatório, que surgiu a partir da criação das hidrelétricas. A pesca comercial, que utiliza pescadores profissionais, onde a maioria do pescado capturado nessas regiões, elas são comercializadas nas próprias regiões. A pesca ornamental, onde os seus pescadores eles são conhecidos por piabeiros, e eles exploram os estoques dos indivíduos de pequeno porte, que são apreciados no mercado de aquariofilia. E, por fim, a pesca esportiva, que, dentre as demais, é a única modalidade realizada com o intuito de turismo, onde eles exploram ali os estoques dos grandes tucunarés, do gênero cicla. Os autores eles também destacam que, das 6 modalidades de pesca que coexistem na bacia amazônica, eles destacam que 4 delas coexistem na bacia do Rio Negro. A primeira delas é chamada de pesca ornamental ou pesca comercial ornamental, como também é conhecida. Essa atividade ela ocorre principalmente no município de Barcelos, que ficou conhecido como a capital internacional do peixe ornamental, onde anualmente é realizado o FESPOB, que é o Festival de Peixe Ornamental de Barcelos. Durante muito tempo, mais especificamente a partir da década de 70, essa atividade ela representou uma série de elevações econômicas para esse município, onde no ano de 2001 ela chegou a contribuir com mais de 60% na renda do município de Barcelos. A principal espécie explorada por essa atividade é o cardinal, ou tetracardinal, o Parachaedon exorode, onde nos meses de maio e junho ele passa por um período do defeso, ou seja, fica proibida a sua pesca. Então, a partir de 2006, a pesca ornamental ela teve uma queda na sua exportação. E por que isso aconteceu? Então, diversos países asiáticos eles conseguiram reproduzir de forma comercial espécies amazônicas, ou seja, eles conseguiam comercializar essas espécies em maior quantidade e muito mais barato. Isso ocasionou um declínio na atividade, fazendo com que diversos piabeiros precisassem migrar para outras atividades, como, por exemplo, agricultura, principalmente guias de pesca esportiva. Entretanto, de acordo com trabalhos de Ladislau e colaboradores e Ferreira e colaboradores em 2020, essa atividade ela não deixou de existir e ela ainda é praticada principalmente por famílias, ou seja, um conhecimento passado de pai para filho, demonstrando uma extrema importância socioeconômica que a atividade possui na região. Outra modalidade de pesca bastante difundida é a pesca esportiva, que ocorre cerca de 27 anos no estado e explora áreas principalmente dos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e, mais recentemente, também explorando áreas próximas do município de São Gabriel da Cachoeira. Ela é a única realizada com o intuito de turismo ou desporto por meio da realização do pesca e solte, que consiste do praticante retirar o indivíduo do ambiente, fazer o registro fotográfico e, posteriormente, ele devolver esse indivíduo para o ambiente novamente. Então, a pesca esportiva, além de ser uma atividade bastante difundida aqui no Brasil, ela também é realizada em diversos outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, países que compõem a União Europeia. Já que no Brasil, ela é extremamente consolidada na bacia do Rio Negro, mais precisamente na região do Médio Rio Negro, onde estão localizados os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Mas o que faz com que esses praticantes, esses turistas, eles venham até essas regiões em busca dos tucunarés? É justamente porque nesses locais
há a presença dos grandes tucunarés, que são conhecidos ou chamados de troféus, ou seja, indivíduos que possuem tamanho maior que 70 centímetros. Dentre eles, nós podemos destacar o tucunaré borboleta, o Cicla orinocensis, o tucunaré tauá, o Cicla nigromaculata, o tucunaré comum, o Cicla monóculos, e, por fim, o famoso tucunaré açul, o Cicla temensis. De acordo com dados de Arlingaus e colaboradores de 2015, existe cerca de 220 milhões de praticantes dessa atividade no mundo, e que cheguem a gastar algo em torno de 190 bilhões de dólares por ano com pesca esportiva. De acordo com dados da Amazonas Tour, as temporadas correspondentes aos anos de 2018 e 2019, elas somaram cerca de 8.300 pescadores. Fazendo um cálculo de uma média desse número de pescadores para os pacotes de pesca vendidos, chegou-se que foi vendido cerca de 27 milhões de reais apenas em pacotes de pesca. Ou seja, isso demonstra a extrema importância econômica que essa atividade tem, não só para essas regiões, mas como para todo o estado do Amazonas. E, por fim, a pesca comercial, ou pesca comercial comestível, como também é chamada. Durante muito tempo, essa atividade ela foi voltada para a captura do tucunaré. Entretanto, devido ao decreto estadual vigente de número 31.151 de 2011, onde fica proibido a pesca comercial para indivíduos de tucunaré, do gênero Cicla, e aruanãs, do gênero Osteoglossa, a intensidade de pescadores dessa categoria, dessa modalidade de pesca, ela diminuiu, fazendo também com que eles precisassem, muitos, migrar para outra atividade, como agricultura ou principalmente guias de pesca esportiva. Entretanto, há relatos que embarcações saem dos municípios de Manaus e Novo Airão e vão até o município de Barcelos para pescar justamente os grandes tucunarés, agindo dessa forma, de forma ilegal. A pesca comercial, ela é realizada com auxílio de pequenas embarcações, e essas pequenas embarcações, elas irão auxiliar diretamente na captura do pescado, que irão abastecer barcos maiores, que são barcos que podem armazenar até 6 toneladas de pescado, e que são conhecidos por barcos geleiros. Inomata 2013, em seu trabalho sobre a avaliação sustentável, a avaliação econômica e sustentável da pesca comercial no município de Barcelos, ela registrou que eram desembarcadas no município 22 espécies. Dessas 22 espécies, ela destacou as espécies pacu, aracu, jaraqui e matrinchã como sendo bastante conhecidos na região por peixes brancos, ou seja, peixes que possuíam um elevado valor econômico no mercado. Já as espécies traíra, piranha, cará e tucunaré eram conhecidos por peixes pretos, ou seja, peixes que possuíam um baixo valor econômico no mercado. Então, tendo dito tudo isso, o território ele pode ser caracterizado como um espaço natural no qual ocorra algum tipo de delimitação ou demarcação para um uso ou múltiplos usos que impliquem algum tipo de poder, tendo como consequência, por exemplo, o surgimento de conflitos. Já a territorialidade ou a apropriação territorial, ela vai ocorrer quando uma área, ou seja, um território, ele precisa ser defendido contra invasores. E essa defesa, ela será feita através de comportamentos que são reconhecidos por outros usuários. Ou seja, a territorialidade, ela é as regras de uso de uma determinada área, que podem ser impostas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. E ela não necessariamente significa uma defesa agressiva. De acordo com Silva e colaboradores de 2016, em seu trabalho sobre a territorialidade nos rios da bacia amazônica, os autores eles puderam destacar que
a apropriação territorial ela está diretamente ligada com os recursos pesqueiros, visto que hábitos, costumes e principalmente os tipos de petrechos, eles determinam a quantidade de pescado capturado. Dessa forma, isso vai influenciar nas áreas onde esses pescadores irão se estabelecer. Já o uso múltiplo de áreas, ele caracteriza-se quando uma área, ou seja, um território, ele pode ser utilizado para diversos fins de uso ou diversos fins econômicos. Já o termo conflito, ele pode ser definido como uma situação de não colaboração entre as partes com distintos objetivos, ou seja, quando uma das partes ela tenta sobrepor o seu ponto entre as demais. E elas podem ocorrer de forma implícita, através de desconfianças ou ameaças, ou de forma explícita, através da queima de equipamentos ou até mesmo confronto direto. O primeiro registro de conflitos na bacia amazônica, ele foi denominado Guerra do Peixe, e ele ocorreu em 1973, no lago Janauacá, próximo de Manaus, onde um grupo de pescadores ele invadiu uma área que era restrita à pesca, e a partir daí houve um confronto direto entre pescadores e agricultores. E desse conflito ocasionou a morte de 2 pescadores e diversas pessoas envolvidas acabaram sendo presas. Porém, a intensidade desses conflitos ela pode variar em função do tipo de uso do recurso em uma determinada região. Então, com isso, o nosso trabalho ele busca contribuir no contexto social, visto que as modalidades de pesca ornamental, esportiva e comercial, elas absorvem a mão de obra dessas populações. Já no que tange o aspecto econômico, destacamos que essas modalidades, elas acabam gerando empregos diretos e indiretos, ou seja, contribuindo assim na renda dessa população. Já no aspecto ambiental, destacamos que ambas elas estão inseridas no uso múltiplo dos recursos naturais e pesqueiros. Dessa forma, compreender mudança nos padrões dessas modalidades é de suma importância. E, por fim, o aspecto político, onde nós destacamos que atualmente transita na ALEAM, a Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei de número 422/2021, no qual ele prevê um defeso permanente dos tucunarés, exceto quando se trata da pesca esportiva, alegando fazer uma preservação. Porém, esse projeto de lei, ele acaba afetando diretamente outras modalidades que são principalmente praticadas por comunidades tradicionais. Dessa forma, nós fizemos uma pesquisa sobre as últimas literaturas em formatos de artigo publicado para cada modalidade. Então, o último trabalho publicado sobre a caracterização da pesca ornamental no município de Barcelos, ele foi feito por Ladislau e colaboradores em 2020. Entretanto, quando nós observamos o ano em que esses questionários eles foram aplicados, nós observamos que eles foram aplicados no ano de 2016, ou seja, nós já temos aí mais de 6 anos de déficit de informação sobre essa modalidade. Já a pesca comercial, ela teve um artigo, inclusive recente, publicado, que foi de Reis e colaboradores de 2022. Novamente, nós fomos observar o ano em que esses questionários eles foram aplicados, e novamente foram aplicados no ano de 2016, ou seja, mais de 6 anos sem informação sobre essa atividade no município. E, por fim, a pesca esportiva, que tem um artigo recentemente publicado, que foi o de Lubick Colaboradores 2023. Nós olhamos, verificamos novamente o ano em que esses questionários foram aplicados, e eles foram aplicados em 2018, ou seja, mais de 4 anos aí de déficit de informação sobre essa atividade. Agora, quando nós observamos e fomos buscar trabalhos de formato de artigo que correlacionassem essas atividades de forma conjunta, o único trabalho que nós encontramos foi o trabalho de Lubick, colaboradores de 2021, onde ela avaliou o efeito da pesca comercial e esportiva sobre os estoques de tucunaré. Mas notem que
os autores só utilizaram 2 dessas modalidades. Ou seja, de forma geral, não há nenhum trabalho em formato de artigo que correlacione essas 3 atividades. Dessa forma, o nosso trabalho ele busca compreender e mapear as formas de utilização desses recursos, bem como conhecer regras de uso, formas de territorialidade e, principalmente, a relação entre usuários, a fim de que a gente possa fornecer informações que venham auxiliar nas gestões de comanejo, pautadas principalmente nas demandas locais. Com isso, a nossa hipótese H1 é que a sobreposição entre categorias de pesca, ornamental, esportiva e comercial, pelo uso dos recursos pesqueiros, elas influenciam no acontecimento de conflitos sociais entre pescadores na região do Médio Rio Negro. Como objetivo geral, nós buscamos identificar e caracterizar as possíveis formas de conflitos e territorialidade dos recursos pesqueiros por pescadores comerciais, esportivos e ornamentais na região do Médio Rio Negro. Já como objetivos específicos, nós buscamos caracterizar essas atividades no município de Barcelos, bem como identificar a existência e os tipos de conflitos e formas de territorialidade relacionados ao uso dos espaços em comum, e, por fim, nós buscamos identificar se há sobreposição entre as modalidades de pesca com a territorialidade e os conflitos pesqueiros. A nossa área de estudo, ela está localizada na região do Médio Rio Negro, mais precisamente no município de Barcelos, localizado à margem direita do Rio Negro. Barcelos é o maior município do estado do Amazonas em extensão territorial. Ele possui uma área de cerca de 112.476 quilômetros quadrados, e esse município ele foi escolhido para a realização dessa pesquisa justamente porque ele possui uma intensa utilização dos recursos pesqueiros por essas 3 modalidades. Além disso, nós também ressaltamos que as coletas elas só tiveram início mediante a submissão e, consequentemente, a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, o CEP. Para que fosse possível a realização da coleta de dados, nós utilizamos questionários do tipo semi-estruturados, justamente por serem questionários que permitem que questionamentos sejam feitos na hora que eles estão sendo aplicados. Para os pescadores comerciais comestíveis e pescadores comerciais ornamentais, nós utilizamos o método bola de neve, ou snowball, que consiste da gente chegar até um dos pescadores dessa categoria, e após o término da aplicação dos questionários, nós pedíamos que eles nos indicassem um próximo pescador de sua confiança para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho. Já para os empresários de pesca esportiva, nós utilizamos o método de busca ativa, que consistia de nós irmos diretamente até os empresários para a aplicação dos questionários. Então, o nosso N total do trabalho, ele foi de 200 questionários, e eles estão divididos da seguinte forma: 100 questionários para pescadores comerciais, 50 para pescadores ornamentais e 50 para empresários de pesca esportiva. E por que o N ele foi diferente entre as modalidades? Nós conseguimos informações com o presidente da colônia de pescadores E33, que haviam associados à colônia 136 pescadores comerciais. Logo, a partir dessa informação, nós definimos o nosso N para pescador comercial de 100. Ele também nos relatou que haviam associados à colônia 63 pescadores ornamentais. Dessa forma, nós definimos o nosso N amostral para 50. E para os empresários de pesca esportiva, nós utilizamos o mesmo N amostral que Lubick e colaboradores de 2021 utilizou para a realização de seu trabalho no mesmo sítio amostral. Além dos questionários do tipo semi-estruturado, nós também contamos com um mapa. Esse mapa ele foi impresso em folha A3 e ele continha informação dos rios que compõem a região do Médio Rio Negro. E esse mapa ele foi apresentado até os entrevistados no momento em que nós perguntávamos, né, nós fazíamos perguntas como os locais de pesca que ele utilizava para a realização da sua atividade e locais de presença
de formas de conflitos e formas de territorialidade, bem como ele pudesse, a partir dessas informações, que ele pudesse nos explicar de forma precisa quais seriam esses locais. Então, as coletas de dados, elas ocorreram em 2 momentos. O primeiro momento, ele ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2022, onde foram aplicados 107 questionários, e foram divididos da seguinte forma: 76 questionários aplicados para pescadores comerciais, comestíveis, 20 para pescadores ornamentais e 11 para empresários de pesca esportiva. O segundo momento de coleta, ele ocorreu no ano de 2023, no mês de abril, porém, esses dados, eles ainda estão e pelo período da tarde, de 2h30 até as 4h. Já para os empresários de pesca esportiva, as coletas elas eram feitas de sexta a domingo, em apenas um período, que era o período da manhã, de 7 horas até o meio-dia. E por que para os empresários de pesca esportiva foi diferente essa amostragem? Então, nós utilizamos de sexta a domingo porque eram justamente os dias que haviam embarque e desembarque de pescadores, praticantes no aeroporto do município. Ou seja, esse era o melhor momento para que a gente pudesse abordar esses empresários e, consequentemente, realizar a aplicação dos nossos questionários. Então, todos os nossos questionários, eles continham informações demográficas, como idade, sexo, estado civil, número de filhos, escolaridade, origem do entrevistado, tempo de residência, renda mensal, entre outras. Dessa forma, para responder o objetivo 1, as perguntas elas continham informações como qual a atividade que o entrevistado ele praticava, qual o tipo de embarcação ou empreendimento, no caso da pesca esportiva, quantas pessoas trabalhavam com ele, no caso da pesca esportiva, quais seriam os cargos, quais os petrechos utilizados nas pescarias, quais as espécies alvos capturadas, bem como qual a espécie de maior valor comercial, aonde era feito o desembarque, entre outras perguntas. Agora, quando o entrevistado precisava nos responder perguntas como quais os locais ele utilizava para a pesca, nesse momento, nós apresentávamos o mapa e ele nos dava a informação precisa. Para responder o objetivo 2, no que diz respeito ao uso de espaços em comum, as perguntas elas continham informações como se o entrevistado já havia notado a ocorrência de outras pescarias, se sim, quais, se existiam conflitos em alguma das áreas de pesca, no caso da pesca esportiva, em alguma das áreas de operação, e se sim, quais os motivos da presença desses conflitos. Além disso, todos os dados complementares eles foram anotados em um caderno de campo. Já no que diz respeito à territorialidade, as perguntas elas continham informações como alguma das áreas de pesca ela era protegida por alguém ou por alguma comunidade? Se sim, quais? Se era necessário pedir permissão para pescar? E se sim, para quem era necessário pedir informações para pescar? Assim como se alguma desses ambientes possui algum tipo de regra de uso. Novamente, todas as informações complementares elas foram anotadas em um caderno de campo. E para responder o objetivo 3, que está diretamente ligado à hipótese do nosso trabalho, para que nós possamos confeccionar os mapas contendo as informações dos locais de pesca, bem como as informações de onde há presença de conflitos e formas de territorialidade, nós iremos utilizar a metodologia proposta por Lopes e Freitas, 2019, e também utilizada por Lubick e colaboradores em 2021, que consiste de nós pegarmos as informações citadas nos questionários das coordenadas geográficas, através do software Google Earth Pro. A partir daí, essas informações elas serão convertidas e salvas em formato de extensão KML, para que aí sim nós utilizaremos essas informações no software QGIS, versão 3.23, e a partir desse momento, a quantidade de vezes que cada local ela foi citada nos questionários, ela será salva utilizando o formato DBF.
aí sim nós iremos utilizar a técnica de densidade de Kernel, que é uma técnica que permite que a gente identifique a intensidade de um evento, pontuando todas as vezes em que ele foi citado. Ou seja, a técnica de densidade de Kernel, ela nos mostra os hotspots, ou seja, pontos de calor. Como nesse exemplo que eu trouxe do trabalho de Lubick e colaboradores 2021, onde notem que as colorações mais próximas de vermelho e vermelho são as áreas em que foram o maior número de vezes citada nos questionários. Nesse caso do trabalho dela, eram os rios mais utilizados para a operação de pesca esportiva. Além disso, para análise de dados, nós iremos utilizar uma estatística descritiva contendo informações como frequência numérica, medidas de tendência central, como média, moda e mediana, bem como dispersão de dados, como variância e desvio padrão. Aqui eu trouxe um exemplo de como a minha planilha ela está organizada com os meus dados, até o momento os que foram tabelados, que estão sendo apresentados nessa aula de qualificação. Além disso, nós também iremos realizar uma regressão logística múltipla, que é um modelo estatístico que nos permite utilizar variáveis categóricas ou dicotônicas, onde a nossa variável dependente ela é a presença ou a ausência de conflitos, ou seja, uma variável binária, onde a ausência será aferido o valor 0 e presença será aferido o valor 1. Já as nossas variáveis independentes, elas são variáveis socioeconômicas de tempo de vida na cidade, idade do entrevistado, escolaridade 1 se ele for analfabeto, escolaridade 2 se ele for alfabetizado, e uma resposta binária se ele for pescador comercial comestível, se sim será aferido o valor 1, se não será aferido o valor 0, e assim sucessivamente para as outras categorias, e por fim, o gênero. Nós buscamos utilizar essas variáveis socioeconômicas a fim justamente de identificar se alguma dessas variáveis elas podem explicar a presença de conflitos entre as modalidades de pesca. E para que a gente realize essa análise, nós iremos utilizar o software R versão 4.3.1. Bem, como resultados prévios, no que tange às características socioeconômicas dos pescadores na região do Médio Rio Negro, dos 20 questionários aplicados para pescadores ornamentais, 70% desse valor ele foi aplicado para indivíduos pertencentes ao sexo masculino, que possuíam idades acima de 60 anos, com cerca de quase 50% sendo casado, e mais de 54% possuíam como escolaridade apenas o ensino fundamental incompleto. E 90% dos piabeiros relatou que sua renda mensal era de abaixo de um salário mínimo. Já para os empresários de pesca esportiva, foi unânime a participação de indivíduos pertencentes ao sexo masculino, que possuíam idades entre 41 e 50 anos, sendo mais de 63% casados, tendo escolaridade, mais de 63% possuindo apenas o ensino médio completo, e mais de 72% dos entrevistados possuíam renda mensal de acima de 6 salários mínimos. E, por fim, a pesca comercial, que dos 76 questionários aplicados, 73% desse valor foram aplicados por indivíduos do sexo masculino, com idade entre 41 e 50 anos, sendo quase cerca de 50% desses indivíduos casados, e 43% possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. E com 85% dos pescadores dessa modalidade relatando que possuíam renda mensal de abaixo de um salário mínimo. Já no que diz respeito à caracterização dos tipos de pesca e pescaria, a pesca comercial ornamental, ela representou 18% dos questionários aplicados. Desses 18%, 30% eles vão acabar fazem uso exclusivo dessa atividade, e 70% exploram outras atividades, como agricultura, pesca comercial e principalmente guias de pesca esportiva.
com a pesca ornamental ocorrendo nos meses de agosto a abril, utilizando principalmente embarcações de madeira, que serão embarcações ali que irão levar os piabeiros até os locais de coleta e, posteriormente, eles irão utilizar embarcações menores, como canoas, para aí sim adentrar os locais de mais difícil acesso e pescar as piabas. Essas embarcações, esses barcos, eles possuem em média 10 metros, com potência de motor de 11 HP, e os indivíduos capturados, eles serão transportados vivos em caçapas de plástico, e eles podem ser comercializados do piabeiro para o atravessador, e do atravessador passando para o exportador, ou diretamente do piabeiro para o exportador. Sendo relatado nos questionários, os principais petrechos utilizados nas pescarias são o sá, rapixé e cacuri. Já a atividade de pesca esportiva, ela teve 10% dos questionários aplicados, onde 99,1% realiza exclusivamente essa atividade, já outros 0,9% acabam explorando outras atividades, sendo a temporada de pesca esportiva ocorrendo nos meses de outubro a março. Foi unânime entre os entrevistados a utilização do empreendimento de barco-hotel, demonstrando uma importância que esse empreendimento tem na região, além de ser um dos mais antigos. Porém, utilizam-se também, além dos barcos normalmente que são de madeira, pode-se encontrar também barcos que são feitos de ferro mesmo. Em média, eles possuem 16 metros, tendo esses barcos maiores que são responsáveis por levar os praticantes até os rios onde eles irão realizar a pescaria. Eles têm, em média, 104 HP, os motores, e chegando até os locais de pescaria, serão utilizadas embarcações menores, que são voadeiras. Em média, essas voadeiras elas possuem potência dos motores de 30 HP, e essas voadeiras, normalmente os praticantes eles irão entrar em dupla, com o auxílio de um guia, que também será o piloteiro, a pessoa responsável por pilotar esses botes. E aí sim é que eles irão realizar a pesca dos tucunarés. Os pacotes de pesca, eles têm duração em média de 7 dias e eles podem variar de R$ 6.500 a R$ 15.000 por pessoa. E, por fim, a pesca comercial comestível, que representou 71% dos questionários aplicados, onde 78% desses pescadores eles fazem uso exclusivo dessa atividade, porém 22% acabam explorando outras atividades. A pesca comercial, dentre as demais já citadas, ela é a única que ocorre durante todo o ano. E ela também utiliza embarcações, principalmente de madeira, que possuem em média 10,8 metros, com potência de motores de 11 HP. Entretanto, eles também utilizam embarcações menores, como canoas ou até mesmo rabetas, que irão ali auxiliar na captura do pescado e abastecer essa embarcação maior. Em média, as pescarias elas podem variar de 7 a 15 dias e foi relatado nos questionários como principais petrechos de pesca utilizados nessa modalidade, a malhadeira, o espinhel, o caniço e a zagaia. Além disso, as principais espécies desembarcadas no município foram pacu, aracu e filhote. Já no que diz respeito ao uso de espaços em comum e formas de territorialidade, foi notado a presença de conflitos entre todas as categorias de pesca. Podemos destacar um ponto de tensão muito forte entre a pesca comercial comestível e os empresários de pesca esportiva, relacionado principalmente ao uso diferencial dos recursos pesqueiros, isso porque os empresários de pesca esportiva, eles relatam que os pescadores comerciais, eles acabam, muitos, descumprindo o decreto estadual vigente, que proíbe a pesca comercial do tucunaré, ou seja, agindo dessa forma, de forma ilegal. E também as empresas, elas reclamam do descarte incorreto de freezers. Foi muito comum eles relatarem que, no período da temporada de pesca, eles vão para áreas bem distantes e lá eles conseguem encontrar freezers boiando,
materiais de geleiras, de isopor, enfim, eles sabem que é oriundo da pesca comercial. Já a pesca comercial, eles têm um ponto de tensão com a atividade de pesca esportiva, porque eles relatam que há um baixo incentivo para a categoria deles. Isso porque, por exemplo, eles relatam que não há nenhum tipo de estímulos, e se há, são poucos, bem como não há divulgação da atividade. Já entre a pesca comercial ornamental e os empresários de pesca esportiva, os conflitos eles estão relacionados à invasão de áreas de pesca feito por empresas de pesca esportiva e à velocidade dos botes. Os piabeiros, eles relatam que as empresas, elas acabam invadindo áreas de pesca privada deles, de pesca ornamental, e entrando principalmente com botes em alta velocidade. E eles causam com isso, principalmente, a inundação de portos e as piscinas, os tanques redes onde estão armazenadas piabas, acabam inundando, ou seja, causando um prejuízo para os piabeiros. Já o conflito entre a pesca ornamental e a pesca comercial também está direcionado à invasão de áreas. Os piabeiros, eles relatam que, para que eles possam realizar a pesca das piabas, dos pequenos indivíduos, a área de pesca ela precisa estar em um estado de conservação muito alto. Ou seja, eles precisam criar formas de territorialidade, ou seja, regras de uso, para que não ocorra o descarte incorreto de diesel e principalmente o descarte incorreto de lixo nessas áreas. Além da presença de conflitos envolvendo integrantes da mesma categoria de pesca, de diferentes categorias de pesca, também foi possível a observação de conflitos entre integrantes da mesma categoria de pesca. Entre os pescadores comerciais, foi observado que um conflito muito grande entre eles está no programa Amigo Pescador, que foi um programa criado recentemente, em 2021, pela Prefeitura de Barcelos. Entretanto, a maior parte dos pescadores, eles reclamam que só uma pequena parte foi beneficiada desse programa, e esses que foram beneficiados, eles têm auxílio como ajuda de custo para subsídios como gelo, rancho, malhadeira, enfim. E, além disso, eles também podem comercializar esse pescado na Feira Municipal de Barcelos, e por um preço menor do que de qualquer outro encontrado no município. Por exemplo, um peixe que o seu quilo ia ser vendido a R$ 15, eles podem vender a 8. Um peixe que ia ser vendido a R$ 10, eles vendem a 6. Já entre a pesca ornamental, o conflito entre eles está principalmente direcionado no valor do milheiro de cardinal, que atualmente é, em média, R$ 25. Entretanto, grande parte desses piabeiros, eles defendem que deveria ser, esse valor, ele deveria ser de, no mínimo, R$ 30. Mas esses piabeiros que têm esse receio de aumentar o valor, eles relatam que têm muito medo de que, quando eles aumentem, os atravessadores passem a não comprar mais os seus milheiros de cardinal. E entre os empresários de pesca esportiva, um ponto de tensão muito forte entre eles está no crescimento das empresas operando no município. Isso porque houve um crescimento muito rápido dessas empresas operando, e muitas empresas elas saem de Manaus, vão até Barcelos, operam na região e, após a temporada, elas retornam ao município. Ou seja, os empresários que operam na região e residem em Barcelos, eles relatam que eles precisam lidar com diversos problemas que ocorrem fora da temporada. E esses empresários que não residem não precisam lidar. Ou seja, atualmente existe a ABOT, que é a Associação Barcelense de Operadores de Turismo, onde estão inseridos todos os operadores de turismo. Entretanto, os operadores que residem em Barcelos, eles defendem que seja criada uma nova associação e que seja inserido apenas esses operadores que não residem em Barcelos. Outro ponto de tensão muito forte relatado nos questionários foi que alguns empresários, eles relataram que algumas empresas, elas pagam uma certa quantia em dinheiro para líderes comunitários, e, em troca, esses líderes comunitários, eles dão acesso em áreas em que seria proibido a pesca, nesse caso, favorecendo a temporada de algumas empresas e desfavorecendo as de outras.
Então, o nosso cronograma de atividades, ele está estruturado da seguinte forma. Em outubro, eu irei finalizar a minha última disciplina obrigatória, fechando assim todas as minhas disciplinas, tanto obrigatórias como optativas. O meu estágio de docência ele já foi realizado, bem como a minha coleta de dados, como citado na apresentação. O meu exame de pré-qualificação também já foi realizado, bem como o meu exame de proficiência em língua inglesa. Atualmente, eu estou realizando a minha aula de qualificação e nos meses seguintes eu irei trabalhar na elaboração da minha dissertação de mestrado. E com a minha defesa prevista para o mês de março de 2024. Essas aqui foram algumas das referências do meu trabalho. Eu agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, o PPG-CARP, pela oportunidade de realização desse curso, ao FAM, ao Laboratório de Ictiologia, pela minha orientação e pelos amigos que estão sempre contribuindo, dispostos a me ajudar no trabalho, ao edital número 014 de 2022, do PAPD, que também foi responsável por estar auxiliando financeiramente nas minhas coletas em Barcelos, e a CAPES pela concessão da minha bolsa. E muito obrigada.